Dando continuação à correção de alguns exercícios da nossa lista sobre algoritmos puramente sequenciais, passamos para o exercício 12 da lista, já agora no grupo de exercícios intermediários. O enunciado pede o seguinte: desenvolva um algoritmo que receba uma quantidade de um alimento em quilos. Calcule e mostre quantos dias durará esse alimento para uma pessoa que consome 50 gramas desse alimento por dia. Bom, fazendo uma análise deste enunciado, podemos extrair daqui quais são os dados necessários para a solução do problema, bem como o que o nosso algoritmo deverá fazer. Bom, os dados necessários para a solução do problema são a quantidade de alimento, dada em quilos, que será comprado pelo usuário, e também quanto que o usuário consome por dia desse alimento, que é 50 gramas. E o algoritmo deverá calcular quantos dias durará esse suprimento, essa quantidade de alimentos informado. Bom, nós temos aqui um típico problema de conversão de medidas, dado que a quantidade de alimento que será fornecida pelo usuário estará em quilos, enquanto que o usuário consome alimentos por dia em gramas, ou seja, ele consome 50 gramas por dia desse alimento. Para eu calcular quantos dias este alimento durará, basta eu então dividir a quantidade de alimento comprada pelo que o usuário consome por dia. Entretanto, as medidas são diferentes. O que o usuário comprou está em quilos e o que ele consome está em gramas. Ou eu faço a conversão de quilos para gramas, ou eu faço a conversão de gramas para quilos, para que eu tenha então que eu possa fazer o cálculo em uma mesma medida, ou seja, o resultado seja coerente, em quilos ou em gramas. Nós vamos optar na solução desse problema por converter a quantidade do alimento em quilos para gramas, para depois calcular quanto o usuário, então, quanto tempo vai durar este alimento para o usuário, visto que ele consome em gramas. Ok? Então, inicialmente, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir as variáveis necessárias para a solução desse problema. Primeiro, nós vamos criar uma variável denominada quilos, que representa a quantidade, vou chamar aqui quantidade de quilos, que representa a quantidade de alimento adquirida pelo usuário em quilos. Vamos criar uma outra variável aqui chamada consumo diário em gramas, que identifica quanto o usuário consome desse alimento em gramas por dia, certo? Na verdade, a gente nem precisa dessa variável, porque já está informado ali que será em 50, Ou seja, o usuário consome 50 gramas por dia, Então eu não preciso criar uma variável para armazenar esse valor, visto que ele já é informado no próprio aqui enunciado do problema. O que nós vamos precisar aqui é descobrir quantos dias durará este alimento. Então, duração do alimento em dias, certo? Duração, alimento em dias. Essas são as variáveis, então, necessárias para a solução do nosso problema. A quantidade em quilos adquirida pelo usuário e a duração do alimento em dias. Bom, o nosso algoritmo, então, terá que criar uma entrada de dados que leia somente a quantidade em quilos adquirida pelo usuário. Então, informe a quantidade em quilos do alimento. Ok? O algoritmo então vai ter que ler a quantidade quilos. Após então o algoritmo ler a quantidade de quilos, ele vai calcular então a duração deste alimento, quantos dias vai durar esse alimento. Então, duração alimentos, que é o nome da nossa variável, são alimento, dias, que nós criamos ali em cima, que nós definimos aqui, duração alimento dias, nós vamos usar aqui então para armazenar o resultado do cálculo. Então nós vamos calcular aqui a duração, que vai ser o seguinte:
Primeiro, nós temos essa quantidade em quilos, nós temos que convertê-la para gramas. Em quilo, então, está 1000 gramas. Então, eu multiplico a quantidade em quilos por 1000, eu tenho, então, essa quantidade em quilos convertida em gramas, ok? O resultado dessa expressão, então, vai ser a quantidade em quilos convertida em gramas. Aí eu pego, então, essa quantidade em quilos convertida em gramas e divido, né, este resultado por 50, visto que 50, como está informado aqui no enunciado do exercício, né, 50 gramas é a quantidade de alimento consumida por dia por esse usuário, certo? Então, a cada dia ele consome 50, se eu dividir a quantidade comprada por 50, eu tenho, então, a duração do alimento em dias, ok? Feito isso, então, basta agora escrevermos o resultado na tela. Então, o alimento durará, duração, alimento, dias. Ok? Então, vamos apresentar uma mensagem para o usuário, né, que o alimento durará tantos dias, né, dias esses, que estão armazenados nessa variável chamada duração alimento dias, que é resultante, então, deste cálculo, dessa expressão de cálculo que nós acabamos de elaborar. Ok? Vamos testar o nosso algoritmo aqui para ver a sua execução. Então, ele pede aqui que o usuário informe a quantidade em quilos do alimento. Digamos que o usuário comprou 5 quilos do alimento. Ao clicarmos Enter, né, o alimento aqui durará 100 dias, ou seja, foi aplicada então essa expressão de cálculo, né, convertemos os 5 quilos em gramas, 5.000 gramas, dividindo por 50, né, 50 gramas, ou seja, a cada dia o usuário consome 50 gramas. Neste caso, então, o tempo, né, que durará esse alimento será 100 dias. Ok? Então, uma expressão bem simples, né? É um algoritmo também bem simples que ilustra, né, a solução para este problema. Ok?